Amores da minha vida, esse é um episódio extremamente especial. Eu sempre falo isso que é especial, mas esse daqui é especial de um nível especial do especial, porque eu falo com a pessoa que eu pedi em casamento. Ô, louco. É a pessoa mais importante. Mentira, fui eu que pedi. Mentira sua, eu pedi. Não. Quem te deu esse negócio no seu dedo? Ah, tá. Falamos sobre a verdade de viver do digital. Falamos sobre a Micaela de 32 anos, a de 42 anos e a de 72 anos. E falamos sobre sagitarianismo louco e tratorismo e balada, rave e mais o quê? E ícones da moda, humilhação, luxo. E é isso. Então assistam esse episódio, tamo junto. Galera, esse é um episódio especial, porque é um episódio que vai ter um formato um pouquinho diferente. A gente começou o podcast, na ideia do podcast original, era de que ele seria mais ou menos parecido com isso que vai rolar aqui, só que quando a gente foi começar, de fato, a gente meio que deu um passinho pra trás e resolveu entrar num formato talvez assim um pouquinho mais padrão, pra não arriscar muito, né? Mas hoje, agora que a gente já fez mais de, sei lá, 15 episódios do nosso podcast, tá na hora da gente testar isso daqui, é uma coisa que eu acho que vai ser muito legal. E pra estrear, basicamente, seria o quê? Um podcast só com 2 pessoas, um bate-papo mais íntimo, e com uma pessoa muito especial, que é a minha esposa maravilhosa, Dona Micaela. Gente, oi, baby. Oi, baby. E a gente não fez de dupla, né, baby? Porque a gente não queria que virasse, tipo, uma live. Então seria muito chato se a gente fizesse, assim, tipo, Isso tá muito esquisito, porque eu tô falando ainda com o pessoal da câmera, mas olhando pra você. Daqui a pouco vai virar um podcast, gente. Mas seria muito esquisito a gente fazer um podcast temático em que a gente ia debater um tema sem parecer uma live palestrinha, né? Então foi por isso que a gente não fez. Mas nesse primeiro episódio aqui, eu vou simplesmente entrevistar essa mulher Não, linda gente, aqui. eu preciso falar uma coisa pra vocês, que eu fui muito pega de surpresa. Eu não avisei ela que eu ia fazer nesse isso. rolê. Hoje, pra mim, era o Vinhas e a Cami. E aí ele chegou assim de supetão, vamos pro terceiro? Eu, quem é ele? Você. Eu nem sei, ele tem uma lista de perguntas aqui, eu não sei o que vai rolar, mas vamos nessa? É isso. É isso, vamos Se preparem, não sei o que vai acontecer hoje. Também não. Baby, Também eu tenho muita coisa pra te falar, assim, e eu quero começar de uma coisa bem periférica, bem, assim, aleatória, porque eu sei que é natural que a gente flua aqui pra conversas mais profundas e tudo mais, e, sei lá, talvez isso daqui vire uma conversa que a gente teria tomando um vinho. E eu até queria tomar um vinho agora, só que a gente não vai aguentar a noite que a gente tem pra aguentar hoje à noite. Faria Então, muito sentido a gente ter um vinho e um queijinho. e a gente pode fazer a versão vinho com queijinho um outro Pode, dia, tá bom. que eu acho que vai ser bom. Aí eu te entrevisto. E é isso, né? Beleza. Então aqui temos um compromisso público. Quando a Micaela me entrevistar, vai ser com vinho com queijinho, que é o nosso rolê aqui em casa, inclusive nessa mesa aqui mesmo. Só que com menos luz. E menos gente olhando. E menos gente olhando. Vocês vão E embora. assistindo. É isso. Vocês saem, deixam a câmera aqui e a gente vai fazer. Então, assim, antes da gente entrar para as conversas que a gente teria normalmente, deixa eu te fazer umas perguntas mais, assim, soltas e começar por uma coisa engraçada que eu tava anotando ontem e acabei que eu nem falei disso com você. O pessoal não sabe, mas ontem a gente saiu para jantar e a gente foi jantar no hotel que disseram que é o hotel mais caro atualmente de São Paulo, que é um hotel chamado Rosewood. Lari, nossa editora. Coloca umas fotos do Rosewood pra galera ver aí. É uma coisa, assim, muito bizarramente chique. E eu não sou uma pessoa chique, né? Eu nem nasci em berço de ouro nem nada, mas, assim, nos últimos anos a gente já ganhou dinheiro e eu posso dizer que eu fui em alguns lugares muito legais. Agora, o Rosewood foi uma coisa Fora do padrão. Sim, eu não vou falar que eu me senti pobre, me senti um pouco pobre, vai. Mas assim, eu me senti tipo, caralho, isso aqui é muito especial. Pensa, por exemplo, eu fui no restaurante lá em 2000 e alguma coisa, antes do Theo nascer, eu fiz aquele show no restaurante mais caro de Munique. O Rosewood é mais foda, mais chique, mais estiloso do que o restaurante mais caro de Munique. Então, foi muito louco. E aí, onde é que eu quero chegar? Você se encaixa naquele ambiente. Porque a Mika é chique demais, gente. Mas eu não tô falando assim no sentido de que a Mika, ela parece uma pessoa chique e ela ali se encaixava, não é isso. É que lá é um lugar assim que tem muita relação com arte, né? Então tem uma porrada de livro, e tem uma porrada de referência, e tem um monte de coisa e tudo mais. E a Mika, de toda a galera que tava ali, era a que mais entendia as referências, que mais estava interessada pelo detalhe da coisa, que mais estava, sei lá, meio que à vontade, assim. E o que eu queria entender, baby, é que eu sei que você
assim, se a gente for comparar a tua infância ou tua criação com a minha, eu acho que você teve uma criação mais privilegiada, entre aspas, do que a minha, assim. Eu tava mais perto da favela, você morava em Moema e tal. Mas eu sei que também não foi nada de especial. Não. Sua família não era puta mega rica, nem nada, assim. Não. Mas eu sei que você tem esse apreço por coisas boas e coisas luxuosas e arte, uma Mas coisa isso não assim vem que... da infância, baby. Exato, não, é isso que eu quero entender. Como é que foi que isso entrou na sua vida? Por acaso. Então vai lá, conta pra gente. Foi muito por acaso, porque assim, eu cresci em Moema, que é um bairro de classe média alta de São Paulo, mas era muito louco, né? Porque a gente morava lá, mas a gente não tinha uma vida Moema style, saca? Então a minha mãe nunca teve muita grana, meus pais são separados, meu pai mandava uma pensão pequena e tudo mais. Eu estudava no melhor colégio, que era um colégio de freira de Moema, com bolsa, saca? Então eu chegava com um passatão velho da minha mãe na escola, fazia ela parar a 2 quarteirões da escola, morria de vergonha, via todas as minhas amigas e amigos indo pra Disney e eu nunca tinha ido. Tinha essa coisa, sabe? Todos os prédios, a galera tinha piscina, eu só fui ter o prédio com piscina um pouquinho mais velha já na adolescência. Então, apesar de eu estar num lugar privilegiado, era meio fake. Dentre o privilegiado, rolê. você era a mais pobrezinha do rolê. Exatamente. E eu não tive essa cultura. Eu não fui. Aliás, eu sinto que você teve uma criação cultural muito maior que a minha. Ah, sim, porque meu pai era... Porque seu pai era pastor, ele sempre lia leu muito eu sempre e tudo li mais. muito. E apesar da minha mãe, né, e do Toninho, que foi meu padrasto, ler muito, dos dois lerem muito, eu não tive essa influência tão grande. Eu não fui uma criança, uma adolescente que lia, que estava super Não, me deu vontade de interessada. entrevistar, tipo, nossos pais, o Toninho. Não é tipo, engraçado? fazer um podcast Pode diferentão, ser assim. divertido esse rolê. Mas eu não tive essa influência. Isso veio meio que por acaso, sabe? Teve uma coisa que isso, sim, sempre foi uma referência pra mim, e um interesse, que foi a moda. E isso é genético. Porque, eu não sei se eu já te contei da minha bisavó, dessa história. A minha bisavó... Tem alguma coisa com chapéu. Tinha, exatamente. Sabia. A minha bisavó, ela era estilista, ela tinha uma loja de chapéu na Itália, Ó, em que Brecha, que foi a cidade que ela nasceu. Então, tem uma coisa assim, a minha mãe teve Pô, confecção... sua mãe gostava de balé. Sim, e minha mãe teve confecção durante muito tempo, trabalhou com moda durante muito tempo. Nossa, essa eu não lembrava. Sim, minha mãe... Sua mãe também fez coisa A demais, minha mãe né? fez Jesus tudo Cristo. nessa vida, baby, é uma coisa muito louca. Então, o meu interesse por moda, o meu interesse pela estética, pela coisa visual, sempre existiu. Mas ele não foi alimentado durante a minha infância e durante a minha adolescência. Tem uma foto minha, você já viu essa foto que é muito bonitinha, que eu tenho, assim, sei lá, a idade do Bento, uns 3 anos, e aí eu tô segurando uma revista escrito figurino infantil. E era o meu rolê. Eu ia pra banca com a minha avó e eu comprava revistinha. E eu gostava de uma revistinha que eram umas bonequinhas, talvez mulheres da minha idade vão se lembrar disso, que eram umas bonequinhas que você comprava as roupinhas e aí você colava as roupinhas em cima da boneca. Então, esse rolê sempre existiu, esse interesse, ele sempre existiu. E aí, na época de faculdade, olha que louco, eu não fui fazer moda logo de cara, eu fui fazer turismo. Porque moda era uma coisa meio escanteada na minha vida. Tinha um interesse, tinha uma vontade. Eu assisti meu primeiro desfile com 14 anos, que eu acho que eu também... Não sei se eu já te contei essa história, que foi do concurso da rádio. Não, eu lembro. Você lembra disso? Eu ia perguntar sobre isso. Eu tinha eu gostava muito, eu lia Capricho. Eu fui leitora de Capricho loucamente. Então, eu quis ser modelo quando eu era adolescente. Né? Desfilei quando eu era adolescente, mas eu era baixinha demais e não rolava. Então, eu tinha essa coisa, essa paixão pela moda. E aí, na hora de fazer faculdade, foi meio deixado de lado, porque minha mãe trabalhava com turismo, eu tinha um namorado na época que trabalhava com turismo, e falei, então tá bom, vamos fazer turismo. E eu fiz faculdade de turismo, e aí na metade da faculdade eu falei, não quero esta porra, vou mergulhar no que eu realmente gosto. Por que você não quis turismo? Eu gostava do rolê, mas sei lá, não era minha grande paixão, sabe? E aí eu fiz 2 anos de turismo, aí eu terminei o namoro, e aí eu falei, é verdade, não tá. quero A puta mais crise isso, geral, assim, que... E aí eu falei, não quero mais isso. E aí eu fui fazer moda, marketing de moda. E ali, eu acho que foi quando eu comecei a olhar para esse lado mais estético, de arte, de moda, mais, né? Abrir mais espaço para isso. Então, você vê que isso foi velha. Não foi de infância. Eu tinha 20 anos quando eu realmente aceitei esse lado na minha vida.
E a coisa foi meio que acontecendo, sabe? E o começo da minha história com moda nem foi com o luxo. Eu trabalhei em marketing de várias marcas de moda e teve um tempão que eu trabalhei com o Zi Nunes, que hoje é um baita de um fotógrafo. Na época ele era diretor de desfile, São Paulo Fashion Week, Fashion Rio e tudo mais. Eu fui assistente do Zi durante um tempo, produzi inúmeros desfiles, editoriais de revista, editoriais de moda, filmes, enfim, uma caralhada de coisa. Trabalhei com milhares de marcas e tudo mais. Até que, um pouquinho depois, uns anos depois, eu abri a Groselha, que era a minha empresa, a produtora de eventos. E a gente não começou trabalhando com luxo. E aí, do nada, essas coisas que acontecem, um dia o Fábio Queiroz, que é um grande amigo meu, me mandou uma mensagem, lá ver os cachorros. Ele me mandou uma mensagem falando assim, Mica, conheci a galera da Sephora. A Sephora tá vindo pro Brasil. E sei lá, eu pensei em indicar vocês. A gente era assim, ó, uma produtorica de nada, e era uma baita de uma concorrência com várias produtoras gigantes. Todas as grandes produtoras de evento e de publicidade. E, sei lá, a mulher lá, a diretora foi com a nossa cara. E ela escolheu a gente. E aí a gente fez todas as ações de chegada da Sephora no Brasil. Todas as inaugurações de loja, eventos, 1000 ações e tudo mais. E aí, por conta da Sephora, eu acabei caindo no Pazetto, que era um cara muito grande no mercado de luxo. Então, foi meio por acaso que eu entrei nesse mercado e comecei a viver isso. E por incrível que pareça também, nessa época, você não estava na parte artística da coisa. Você estava na parte... De produção executiva. E aí isso tem até a ver com outro assunto que eu queria te falar. Porque você é muito conhecido, assim, e esse é o lugar que você ocupa dentro da nossa empresa, dentro dos nossos produtos e tal. Que é o lugar da pessoa que simplifica, que organiza, que não sei o quê. Que vem daí, né? Só que aqui em casa não é bem assim, né, Micaela Borges? Não. A Mica, gente, vocês não sabem, é sanguínea, é sagitariana, é a desorganização em pessoa. É a coisa assim, né, meu amor? Te amo. Também. Só que na parte do trabalho, você meio que foi pra isso, assim. Como é que... Isso é uma coisa que eu legitimamente não sei. Como é que isso surgiu na sua carreira? Que você virou a pessoa que organiza, que resolve? E que organiza, principalmente? Porque eu não tinha opção. Pode crer. Porque eu não tinha opção. Então, e aí você tem o D, você tem o D muito alto, você é colérica também, assim, né? Então você tem a coisa de fazer muito forte de execução, e aí, tipo, não tinha ninguém pra fazer, você falou, foda-se. Não, eu me ferrei muito comigo. no começo. Eu me ferrei muito no começo. Um dos meus primeiros trabalhos com moda, acho que foi engraçado, agora eu acabei de lembrar que você fez faculdade de moda. Fiz. E você migrou pra negócios da moda. Sim. E você fala que, qual que era a pior matéria a matéria que você menos gostava? Era Costura. Foi a única que eu tomei DP. Minha única DP da faculdade inteira foi costura. Não sei costurar. Eu sou aquela pessoa que se tiver... Aliás, eu fiz isso no Novo Mercado, inclusive. A minha calça rasgou e é assim que eu resolvo. Aí eu fui lá no banheirinho, pedi uma silver tape e colei por dentro. Ah, é sério? Sério. Eu não sabia. Eu Muito fiz bom, isso. Baby. Mas qual era a pergunta? Como é que veio essa parte da organização? Da organização. Mais? Porque eu precisava. Eu sou uma pessoa naturalmente distraída. Então, eu me distraio, eu sou impulsiva. Eu pego uma tangente e vou na loucura da tangente e é isso aí. E no começo, acho que no começo de trabalho mesmo, né? Eu era nova, tinha, sei lá, 20 anos. Por aí, eu tinha 18, 19, 20, por aí. Eu tinha muita dificuldade com essa coisa de organização. Eu não fui uma aluna super exemplar, eu fui uma aluna 7-8. Eu não fui aluna 9-10 igual você. Eu fui uma aluna 7-8. Eu estudava para passar na prova. Eu tinha, né, que me esforçar para me dar bem. Né? Não era uma coisa natural. Eu tava cagando, eu não sou perfeccionista. Eu faço as coisas e falo, foda-se, tá bom, já é suficiente. E aí, no primeiro, eu lembro que isso foi muito, muito marcante pra mim, que foi trabalhar com a Ina. Amo a Ina. Você conheceu a Ina, inclusive, uma loira que a gente, no cinema, né? Você lembra da Ina? Amo ela. O meu primeiro trabalho com moda, acho que foi o primeiro ou o segundo,
acho que o primeiro foi numa agência de comunicação, foi o meu segundo, que eu fiquei bastante tempo, foi na Ford Models. Uhum. E eu trabalhava no Celebrities, então eu era Babá de ator, famoso. de famoso, e aí eu fazia todo esse rolê, eu era booker de ator e tudo mais, e aí eu tava no departamento da Ina. E, cara, era um inferno aquilo ali, porque eu cagava todo, eu não sei, a Ina, ela só gostava de mim, porque não fazia sentido. Ela me contratou na época que eu tinha cabelo Joãozinho, laranja, que eu ia pras raves, eu era promoter de uma balada de quarta-feira, a gente tive esse lado raver, né, bem baladeiro. E aí tinha uma balada em São Paulo que se chamava Love E, talvez algumas pessoas... Não é o Love Story, é o outro, tá? É o Love E. E tinha a festa de trance às quartas, e eu era promoter. Então, eu virava de quarta pra quinta. Toda quinta-feira eu ia trabalhar virada. Aí tinham as raves no final de semana que eu gostava de ir. Só que eu sou do dia, não sou da noite. Então, eu ficava acordada durante o sábado, da noite, durante o dia, domingo. Aí eu chegava virada na segunda-feira. Era toda uma desgraça. Não sei como que rolava ali. E eu não conseguia organizar as coisas, sabe? Eu tinha um caderno e eu me perdia. E eu sempre esquecia as coisas. Eu sempre comia bola, sempre, baby. Era assim, teve uma época... A Dani Dibi trabalhava comigo, que hoje é fotógrafa, que é uma grande amiga minha, faz as nossas fotos, inclusive. E aí a Dani me protegia. A Dani vivia me acobertando. O tempo inteiro ela me acobertava, porque eu fazia muita bosta, eu era muito desorganizada. E eu lembro de chorar, muitas vezes, no banheiro. Muitas vezes, porque eu tomava muita bronca da Ina. Muita. E eu me sentia uma bosta. E aí a Ina foi a primeira... Um abraço. Não, vai estar tudo bem, foi ótimo. E aí a Ina foi a primeira chefa carrasca, mas ela não era carrasca, ela tava super certa. E eu amo ela. Naquela época. Aí depois eu fui trabalhar na Cavaleira. E aí, na Cavaleira, foi uma outra aprendizagem gigantesca. Eu trabalhava no departamento de marketing da Viron, que era uma marca masculina do mesmo grupo da Cavaleira, que era muito legal. E lá tinha o Vitor, que era outro demônio que eu sou muito grata, que eu também amo, mas o Vitor era 10 vezes pior que a Ina. E aí, ele chegava e falava assim, já fez? Tá tudo pronto? Eu, tá tudo pronto. Aí ele puxava a lista e aí ele começava a pegar muitas coisas que não estava pronta. Então eu tive muita gente que me moldou. Depois teve Andréa Berezin, que foi outro demônio na minha vida, que eu também sou muito grata. Então eu tive muitas pessoas, muito carrascas no mundo da moda, mas que eu não arredava o pé. Foi forjada a ferro e fogo, assim. Foi, né? Tipo, eu não arredava mesmo. o pé. Porque eu queria crescer, eu queria fazer, sabe? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Que é uma das coisas que a gente fala do nosso mercado, assim. Que o nosso mercado é a galera muito soft, que não sofreu na vida, assim, né? A galera reclama de fazer stories. Tem que fazer stories, tem que fazer live. Pelo amor de Óbvio Deus. que tem um lado, assim, que a exposição é um tipo de cansaço psicológico que é mais duro, mas ao mesmo tempo, cala a boca, faz essa porra aí, né, velho? Faz essa porra aí. Então é isso, foram anos e anos e anos chorando no banheiro e falando, eu não vou arredar o pé disso daqui, eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou crescer. E foi assim, foram muitos anos tomando no cu, literalmente, e falando, vou fazer melhor, eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor, até aprender. Então eu fiz uma faculdade que eu falo, cara, faculdade no Brasil é muito piada, pelo menos na minha época era, porque o que eu aprendi foi na prática, foi fazendo. Agora fez sentido. E aí o que acontece é que, assim... E aí você, assim, tem esse lado muito organizado no trabalho, mas não tem em casa, mas porque também a sua mãe era, tipo, artista e tal, e não tinha essa... Minha mãe é artista bruxa. Você não tinha um carrasco em casa. Não. Então, meio que você aprendeu na porrada... Do trabalho. E acho que chegava em casa, eu relaxava. Chegava em casa, você relaxava e tal, e é isso que aconteceu. E é isso. E pra mim é muito... Uma das outras coisas que eu quero falar aqui, e que tem a ver com isso, é que você tem muito mais vida vivida do que eu, né? Então, pra quem não sabe, e choquem-se com essa realidade, pra quem não sabe, a Mika é 10 anos mais velha do que eu, né? Então, a Mika tem 42, eu tenho 32, no momento que essa coisa está sendo gravada. Então, pra mim, assim, é difícil de pegar mesmo, porque, assim, no dia a dia, eu esqueço um pouquinho que você é mais velho do que eu. Porque a gente vive a mesma vida, a gente tem os mesmos interesses e tal, e mesma rotina. Mas você... E aí, às vezes, eu olho pra você e vejo que você, tipo, tem essa coisa da organização e de fazer, não sei o que lá. Mas, na real, é só que... Não é uma coisa que você tem natural. É uma coisa que você aprendeu na porrada. E não foi na porrada rapidinho. Não, foi muito tempo pra chegar nisso daí. Foi muito tempo. E a coisa que tem... A linha que continua
é a tratorice. É tipo assim, foda-se. Eu vou Tem que ser batendo feito. cabeça, mas eu vou Então, fazer, foda-se. Aí, isso foi uma coisa, baby, que veio um pouco depois. A coisa de organização, de planilha, eu adoro uma planilha, eu adoro, apesar de ser, é louco, né? Porque eu sou super sagitariana, tenho um monte de sagitário no meu mapa, sanguínea, bem louca, mas, e artista também, né? Depois eu vim descobrir que eu tenho esse lado. Bruxão artista, mas eu adoro uma planilha, eu adoro organização, eu adoro ter o controle. E aí, quando pós-Sephora, né? Então foi toda uma passagem de Ford Models, trabalhar com Alice Ferraz, que foi uma assessoria de comunicação, muito tempo com o Z e milhares de marcas de moda e tudo mais, até chegar no ponto da Groselha, que pós-Sephora eu comecei a entrar no mercado de luxo. Então, a gente se associou ao Pazeto, que é um grande diretor artístico do mercado de moda. E o Pazeto, ele não tinha um departamento de produção executiva dentro da empresa dele. Eles terceirizavam. E aí a gente virou o braço de produção executiva. Tudo que ele criava, a gente executava. E ali foram 5 anos, quase 5 anos, onde eu atendi as maiores marcas. E o seu trabalho era gringas. basicamente não deixar passar nenhuma vírgula. Não deixa passar. Era Só o que assim, xerife a barra que era aqui, da Ford Models, da Cavaleira, BR, né? BR, virou a lua, porque aí era Chanel, Gucci, Sephora, Valentino, Jaguar, era essa galera. E não era a turminha do Brasil, eram as equipes gringas que vinham pro Brasil. Falava então, inglês com eles. o tempo todo. Então era assim, era a equipe francesa da Chanel que vinha para o Brasil, a equipe italiana da Gucci que vinha para o Brasil, a equipe americana da Sephora e a francesa da Sephora que vinha para o Brasil, saca? Total. Então era outro nível de conversa. Eles não entendem o jeitinho brasileiro. Total. Eles não entende entendem atrasar. BV, eles não entendem propina. Propina era a coisa mais maravilhosa, porque a Sephora, baby, você chegou no Brasil, tinha uma série de coisinhas ali, Rio de Janeiro, Brasil, que você tem que, né, navegar ali para conseguir as coisas, liberação de alvará e tudo mais. Assim, e, gente, eles não entendem. E assim, não é cultural. pra quem tá ouvindo isso, não é que eu e a Mika, a gente é a favor desse tipo de coisa, assim, mas é que o mercado de publicidade e, assim, o mercado, assim, essas são coisas que são institucionalizadas. Não é assim uma parada que rola aí ninguém sabe. Não, é na reunião, na frente de todo mundo. É uma pauta, tá ali na pauta da reunião. Inclusive, baby, era uma parada que me incomodava brutalmente. Brutalmente, sabe? Era essa parada de vou ganhar em cima de você. Total. Foi uma das coisas que começou a me incomodar muito, né? Da forma que as pessoas se tratavam, das diferenças que os clientes e a galera tinha com as pessoas. Quando eu abri a Groselha, eu e Helena era minha sócia, uma das coisas que a gente falou e que pra gente era assim, ó, lei não existe diferença entre as pessoas. Eu vou tratar o diretor da marca gringa do mesmo jeito que eu vou tratar a faxineira que eu contratei. Talvez eu trate melhor a faxineira. E a gente tratava melhor a faxineira, sabe? Eu sempre falei, o meu ouro é a minha equipe. Então, é uma coisa que é isso aí. É como o mercado funciona. Né? É como o mercado funciona. Mas as equipes gringas não funcionam dessa forma. Eles são muito sérios e muito exigentes. Então, além da organização, de eu ter desenvolvido toda essa coisa da organização, eu comecei a ir para um lado de excelência. Muito alto. A Chanel, assim, gente, trabalhar com a Chanel, e eu fiz muita coisa pra Chanel, muita coisa. Fiz aquele evento do Karl Lagerfeld, que veio pro Brasil. Conta da coisa das comidinhas. A gente fez Foi o único evento que o Karl veio pro Brasil, Quem é o Karl? né? Que Fala era, como ele se tu foi soubesse. o Karl. Ele era, tipo, O maior CEO da história da Cara, Chanel. é o papa assim. da moda, né? O cara mais foda. Ele faleceu tem uns anos e foi o único evento que ele veio pro Brasil e fui eu que produzi esse evento. Tenho um baita de um orgulho. E aí foi uma exposição fotográfica dele, chamada Little Black Jacket. Então é aquela jaqueta clássica da Chanel. E ele fotografou várias celebridades do mundo inteiro usando a jaqueta. E era uma exposição na Oca, em São Paulo, e a gente produziu a festa de abertura dessa exposição. Então vieram vários gringos, celebridades, Hollywood, tipo, eu não sabia onde eu tava, falava aonde eu estou, que surreal isso tudo que eu tô vivendo.
E trabalhar com essa galera era uma coisa absurda, porque era um nível de excelência muito alto e tudo era planilhado, e tudo era programado, e tudo tinha muita documentação, e tudo tinha que ser exatamente igual ela fora. Então, chegavam mapas e mapas e mapas cenográficos e os materiais, e a gente tinha que procurar. E aí os nomes a gente não entendia para traduzir para o português, e não tinha, a gente tinha que procurar materiais equivalentes, enfim, era uma bucha gigantesca. Esse evento da Oca ia ter um show do Pharrell. E no final veio a Mia tocar e o Too Many DJs. E, cara, como é que você faz um show desse tipo dentro da Oca, que tem a pior acústica do universo, né? E a gente construiu uma caixa acústica dentro da Oca, de um prédio tombado do Niemeyer, tomando um baita cuidado, porque não existe planta da Oca. É muito louco. Mas conta das comidinhas. A coisa da comidinha é muito louca pra mim, assim. A coisa da comidinha era assim. Só pra galera entender o nível da excelência no detalhe idiota, assim. A Chanel, eles têm toda a parte de tudo, né? Mas a parte de alimentação deles tem que seguir toda uma etiqueta, uma regra ali da parte de louça, das comidas e tudo mais. E aí iam ser servidos os finger foods. E eles têm que ter o tamanho de one bite. Então, o que é isso? É um tamanho exato que você põe na boca e você não pode ser muito pequenininho a ponto de você achar muito pobrinho, tipo, a coisa não dá uma sustância, e não pode ser grande demais para você tem que comer 2 vezes ou ficar, tipo... Ou ficar assim, né? Então, tem que ser a medida perfeita de uma mordida. É isso. E aí, a gente tinha que colocar... E tem o espaçamento certo na bandeja. Então, eu tinha uma pessoa na porta... A função dela era só essa. Era uma pessoa que ela ficava com uma fita métrica na porta da cozinha, medindo cada bandeja que saía. Para ver se os tamanhos dos finger foods eles estavam exatos. E o espaçamento estava certo. E é isso, né? E essa coisa, tipo assim, o mercado digital é tipo, velho, faz de qualquer jeito. Não precisa fazer página de captura, não. Mete lá um grupo do WhatsApp, né? É de uma puta de uma várzea. E eu acho que você tem a barra muito alta, assim. Deixa eu te perguntar outra coisa que tem a ver com essa coisa dos eventos. Porque, pra mim, é uma coisa assim, né? Eu tive a minha pequena dose também de coisas grandiosas, assim, antes de trabalhar com marketing digital. E tem essa coisa do vucu-vucu, de fazer uma parada muito grande, e galera, e eventão, e muita gente, e não sei o que, e tal. E aí agora a tua rotina... a tua rotina era, fala com o cliente da França, fala com o cliente da Europa, fala com não sei o que e tal. Gente pra caralho, vai pra lá com muita, né, aquela coisa muito expansiva, assim. E hoje a tua rotina é você e eu aqui em casa, trabalhando no escritório quietinho, no computador, falando com a nossa equipe que é pequena, e falando com os nossos alunos e tal, produzindo conteúdo, mas é uma coisa muito mais reduzida, assim. E pra mim, isso é uma delícia. Eu amo isso, saca? Eu gosto de fazer as coisas grandes até gosto, mas... quando eu penso na minha vida hoje, na minha rotina hoje, é uma rotina que eu gosto muito mais do que a rotina de, sei lá, ir pro estúdio todo dia e lidar com um monte de coisa, assim. Você sente falta? Como é que é isso pra você, assim, essa mudança Sinto. Eu imaginei. Muita. Né? Eu sinto muita falta. Eu gosto muito de estar em casa, eu não trocaria meu estilo de vida hoje por nada, não voltaria a trabalhar com moda e tudo mais. Mas eu sinto muita falta, baby. A gente fica muito em casa, né? A gente fica muito isolado. E aí a gente vai pro Rosewood e eu me sinto em casa, né? E eu sinto, ok, eu até brinquei ontem e postei, falei, achei o meu lugar na vida, e eu me sinto em casa mesmo, sabe? Porque foram muitos anos convivendo com esses lugares e esses espaços e essa estética, que era algo que eu gostava desde criança. E eu acho também, cara, me parece, não me fala se eu estiver errado, mas eu acho que você sente falta também de ser a xerife da coisa. Não sinto falta de ser a xerife. Não, no sentido de, tipo assim, de você não ser a estrela da coisa e de você estar ali... no bastidor. No bastidor, fazendo a coisa acontecer sim, e tal, isso saca? Era muito legal, baby. Era uma coisa assim, cara, eu lembro de um desfile, que foi um dos últimos que eu fiz, da Riachuelo com a Versace, que a Donatella veio pro Brasil, inclusive, também foi um burburinho, a Donatella, tipo... É um Tartaruga Ninja, obviamente. Isso, beleza. Quem não sabe quem é a Donatella Versace, dá um Google. Beleza. Enfim, é a fundadora do bagulho? Filha do. Tá.
Enfim, Você Donatella não pegou a veio... minha piada da tartaruga? Não, claro que não. Eu nunca pego. Eu não sei, gente. O que é? A Mika, ela não sabe Eu não que... pego Ela não pega nada. piadas. Donatello é uma das tartarugas ninja. Donatello é Foda-se. o laranja? Da coisa laranja? Tá todo mundo rindo da minha cara, mas eu não sei do que vocês estão Né? falando. Donatello é porque é o nome dos pintores, né? Donatello, Michelangelo, sei lá. Eu só lembro Ah, é desses dois só. verdade. É. Tá, beleza. Enfim, tá, é Donatella. Desculpa. Por que eu tava falando desse... Puta, não lembro. Foi mal. Eu me Você perdi me com essa. pegou... Versace. Ah, já lembrei. De eu mal. estar no bastidor, de eu Aham. ser a xerife da história. E foi um desfile muito legal de fazer, porque eles inventaram que eles queriam que o desfile acontecesse em volta de uma pista de carrinho de De carrinho bate-bate. bate-bate. E foi muito legal, porque a gente colocou uma pista de carrinho de bate-bate Aham. dentro ali do Museu Afro, do lado da Bienal, ali no Ibirapuera. E foi muito surreal, porque as pessoas elas entravam e tinha um quadrado no meio com uma cortinona preta. E ninguém sabia o que que era. sabia o que tava ali Da hora. dentro. E aí foi muito foda, porque era... Aí, esse é o xerifão, né? Aham. Era no meu toque, no radinho, que eu Aham. falava, vai, Abre essa porra. né? E aí as cortinas caíram, e aí E tem uma coisa de... luz e som, e o desfile É. começa, e é E tem uma muito coisa de foda controle, porque isso. quando a gente tá fazendo os nossos eventos, por exemplo, quem tá nesse controle do radinho não é a gente. Então rola uma certa insegurança, tipo assim, né? Tipo, Baby, eu quase tomara- morri quando eu eu fui sei. pra frente da câmera, Aham. sabe? Porque eu era a diretora executiva do rolê, eu Aham. tava no radinho, eu era o maestro da porra Aham. toda. Aham. E de repente eu tenho que ir pra frente da câmera, e É. eu nunca fui pra frente das câmeras. Total. Mas eu acho que o estar na frente das câmeras hoje me abre portas pra um lugar criativo que na época da moda Você não tinha eu também. não tinha, porque E você apesar até queria ter, porque era tinha, uma coisa era que você gostava. algo que tava entalado, porque eu não me... Olha que louco, eu queria, mas eu não me sentia segura o suficiente. Uhum. Então eu fui pro lado de produção executiva. Alguém criava e eu tornava a realidade. Uhum. Tem criação nisso? Tem também, de certa forma. Sim. Né? Mas tinha uma insegurança. Então eu trabalhava com visual, eu gostava muito da realização. O desfile era muito do caralho. Sim. Sempre gostei muito, sabe? Era uma emoção muito grande de você ver a coisa indo pra fora, assim. Uhum. Tem aquela história do Cal, quando ele chegou no Brasil, que, tipo, Uhum. ponto alto da minha vida. Quando ele entrou na Oca pela primeira vez. Uhum. E a equipe inteira... Gente, era assim, ó, sem brincadeira. Tem todo uma etiqueta Etiqueta pra específica lidar pra com ele. ele. Então, a gente tinha, quando ele chegou num puta carrão, que eu nem sei que carro que era, a equipe inteira tava enfileirada, com as mãos para trás e enfileirada por ordem de hierarquia de trabalho. Uhum. E você não podia fazer contato visual com ele, a não ser que ele se dirigisse a você, tipo rei, saca? Era exatamente isso. E aí você caminhava, e aí tem as pessoas certas que podiam caminhar ao lado dele, a pessoa certa que caminhava atrás, e a gente vinha mais para trás, né? Então é tipo Senhor Majestade Karl Lagerfeld, era isso. E aí foi muito foda, porque ele entrou e aí, tipo, ele virou assim, a gente acendeu a pista e tudo mais, aí ele virou bravo. Falei, cara, pronto, zerei a vida, Muito né? foda. Foi muito foda. Eu queria que a gente tivesse mais tempo, porque tem muita coisa que eu queria falar e eu queria, tipo, te perguntar. Vamos falar rapidinho disso, vai, baby. Porque eu acho que você trabalhou com muita gente. Aí você não pode, provavelmente você nem vai poder falar isso daqui. A pergunta que eu vou te fazer. Na hora já me veio uma coisa que eu sei que você poderia falar, mas você não pode falar. Eu ia te perguntar de coisas loucas dessas pessoas muito fodas, assim, que você trabalhou. Tipo assim, esquisitices. Tipo assim, o Karl, ele tinha essa esquisitice da hierarquia. Você tinha que falar com ele de um jeito. Você não pode falar se ele não falar com você e tudo mais. E você trabalhou, tipo assim, na época que você era babá de artista, também tinha umas loucuras assim. Você tem alguma coisa que você pode falar que não seja, tipo, comprometedora? Já tô passando Tá foda, cara. todas algumas cabeça. histórias Caralho, na mano. cabeça. Não, baby, eu não posso Não pode falar. Tá bom, beleza. Eu não Imaginem posso vocês em casa. falar. Tá bom. Deixa eu te Não dá. perguntar uma outra coisa, completamente distante, assim, disso que a gente tá falando, mas que eu queria te perguntar, e é uma dúvida genuína minha também. Essa coisa da idade, diferença de idade que a gente tem. Você sabe que, em geral, eu não lembro que a gente tem essa diferença de idade. No dia a dia eu também não Eu lembro. não lembro. Mas, em alguns momentos eu me lembro e eu acho muito legal. Porque eu acho que você viveu muito mais do que eu, você tem muito mais experiência do que eu, sabe? Uhum. Então, eu olho assim de um lugar de respeito. E aí,
fazer uma brincadeira assim. Você com 42 anos. O que mudou de 10 anos pra cá, assim? Saca? Qual que é a diferença da Mika de 32 pra Mika de 42? O que mudou e, sei lá, talvez o que você ensinaria pra Muita Mika de 32? coisa, Eu sei que a Mika de cara. 32 não tinha nem... Não, tava grávida? A Mika de 32? A Mika de 32 tinha engravidado e perdido um primeiro filho, e aí engravidado a Mia. Uhum. Eu engravidei com 30 e a Mia nasceu. E você ainda tava no rolê moda Não, e eu tal, engravidei né? com 32 da Mia. A Mia nasceu, eu tinha acabado de fazer 33. 33, né? É. Mas eu tava bem no rolê moda ainda, né? Eu tava bem enfiada no rolê moda. Eu tava na groselha full power, eu e Helena. Soltando fumaça. Nossa, eu tava, tipo, bombando. Ah, baby, eu sou uma outra pessoa, completamente diferente. Não tem nem como chegar nesse lugar, sabe? Eu sou muito grata a Micaela de 32 e toda essa que veio antes, porque ela era muito cabeça dura. Ela era muito teimosa, sabe? Mas... Mas eu acho que era isso, sabe? De foda-se. Eu tinha uma coisa, baby, que assim, eu nunca me vendi. E eu tenho um baita de um orgulho de falar disso, sabe? De verdade. Porque o mercado da moda, ele é como qualquer outro, né? Mas sei lá, ele é bem corrompido, assim. Tem muito jogo de interesse, tem muito abuso de poder, tem real, assim, né? Eu sofri muito abuso de poder e humilhação, e foi pesado. Eu saí em 2016 com baita de um burnout por conta disso, né? De muito abuso, de muita humilhação, enfim. E eu nunca me vendi naquele mercado. Eu me lembro muito de uma história de um dia estar conversando com um cara que era meu amigo, inclusive, e ele falou isso super na boa, e foi algo que me marcou. Que ele falou, Mika, você quer crescer na moda? Né? Eu ainda não era tão grande. Você quer crescer? Você quer dar certo? Você precisa aprender a ser mais blasé. Você não pode ser tão amiga das pessoas. Você não pode confiar tanto nas pessoas. Você tem que ser mais blasé. E nessa época, eu olhava em volta e as pessoas só se relacionavam com a galera de moda e elas só falavam sobre moda e não tinha família, não tinha nada, sabe? Me incomodava muito eu ver que as pessoas, elas eram blasé mesmo e elas estavam um pouco se fudendo umas com as outras e se eu precisar pisar em você para crescer, eu vou e tá tudo certo. Sim. E você já sabe que eu vou pisar em você e é assim que funciona. E hoje esse é o grande diferencial do nosso negócio. Sim. Porque as pessoas querem estar com a gente... Porque elas querem fazer... Assim, é óbvio que não é só por causa disso. Tem uma entrega mais tangível ali que as pessoas estão interessadas, obviamente. Mas um dos grandes diferenciais é o fato de que não é só sobre o trabalho, só sobre negócio, só sobre dinheiro. É sobre as pessoas, é sobre a gente fazer piada e a gente se abraçar e a gente fazer carnaval no Mastermind. E que é o oposto do blasé, né? Total. A nossa não existe a nossa escassez, assim, né? Óbvio que existe escassez no nosso negócio, no sentido de que existe uma tentativa de acesso, não é uma coisa tipo assim, não é para todo mundo, não é que a gente é facinho e tá aqui né? Não é essa coisa aberta demais, mas sempre tem mais contato, né? Sempre tem, e o contato ele é muito importante, e um contato que é mais quente, assim. É mais humano. E não tinha isso. Só que aquela Micaela... E você já era assim, naquela... Como é que era? Eu já era. Só que eu era muito insegura. Você não... Eu não peitava. Você não... Eu não colocava limite, sabe? Então eu engoli muito sapo e teve muito, como eu falei, teve muito abuso e muita humilhação, porque eu não me posicionava. Tinha um lado meu que queria vencer na vida. Então... Beleza, esse é o jogo. Esse é o jogo, eu vou aguentar, porque eu sei que eu vou chegar num lugar por conta disso. Então, eu suportava muita coisa, mas, por outro lado, eu não me vendia. Então, a única pessoa que hoje eu tenho como amiga daquela época é a Dani, que pensa muito parecido comigo. E que foi ter família e tudo que tem mais, família, e trabalhar com e que arte. é isso, e todo o resto se foi, sabe? Eu não conseguia me relacionar verdadeiramente com as pessoas como a gente tem hoje, que a gente traz a galera aqui em casa e que a gente tem uma relação humana verdadeira. Lá eu não tinha isso. Então eu tinha uma insegurança muito grande,
Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grata, porque eu tive uma casca, eu criei uma casca que hoje me trouxe até aqui, sabe? Então, se eu tenho bagagem, se eu tenho repertório, se eu consigo lidar com os grandes desafios, que é o marketing digital, que é crescer no marketing digital, foi porque eu também tomei muito na cabeça e eu fui criando essa casca de lidar com pessoas, de saber dizer sim, de saber dizer não, e isso veio aos poucos. Hoje, o que eu vejo de diferença é que hoje eu já não abaixo mais a minha cabeça, né? Então, hoje eu me sinto muito mais adulta, muito mais mulher, muito mais segura para falar, ó, daqui para cá, não. Né? De impor limite, de falar, de ser mais assertiva, que antes eu não conseguia fazer isso. E isso veio com autoconhecimento. Que a Micaela de 32 não sabia o que era isso. A Micaela de 32 estava mergulhada na cegueira do trabalho, da tratorice e tudo mais. E essa coisa do autoconhecimento veio com Goff? Foi com Goff. Veio com Goff, né? Saudades Foi com Goff. Goff. Goff, se você estiver ouvindo isso daí, alguém encaminha esse vídeo pro Goff? Gofinho. Vem ser entrevistado, a gente gosta de você, a gente sente sua falta. Foi Legal com Goff. Foi com Goff. O Goff abriu ali todo um mundo real, novo. Pra mim. Aham. Foi com Goff. Que pra mim foi com Tim Ferriss. Que eu acho que tem muita relação ali. Então vai lá. Áudio pra Mica de 32 anos. Pra Mica de 30 anos. O que você falaria? Pega mais leve. O que você fala? Pega o Marcos. Pega mais leve, cara. Eu acho que assim, pega mais leve, aprenda a se impor. E tem coisa que não vale a pena, tem coisa que vale, tem coisa que não. Tem coisa que o preço foi muito alto, sabe? Tem coisa que eu suportei, que eu engoli, que foi muito alto. Total. Que foi muito alto e que não precisava. Então, de se bancar mais. E tem uma outra coisa que eu acho que eu falaria pra ela, é de alimentar mais o lado criativo, o lado artístico. Eu acho isso foda, porque cara. ele veio depois, né? Ele veio com as festas. É que a galera que tá em casa não sabe, assim, né? Mas existem duas Micaelas, assim, né? Existem várias Micaelas, na verdade. Mas existe Acho que as pessoas não têm noção dessa Micaela que eu tô contando. As pessoas não têm ideia que isso existia, eu acho. Mas, assim, existe essa Micaela que a galera vê, que é essa mulher forte e tudo mais. E existe essa outra Micaela que a galera vê também, que é a Micaela acolhedora, a mãe, né? E não mãe do Bento e da minha, mas mãe de todo mundo, assim, saca? Mas tem a Micaela que a galera não vê, que eles veem o fruto dessa Micaela, às vezes, mas eles não veem essa Micaela, e eu acho, e só eu vejo, talvez, e vejo menos que eu gostaria de ver ainda, que é a Micaela menina, saca? A Micaela inocente, a Micaela que brinca, a Micaela que não tem medo, que dá risada do perigo, saca? A Micaela que não tem limite pras coisas e que quer ir pra balada e que quer criar e que quer se divertir. E que eu vejo muito quando a gente tá em processo criativo no nosso trabalho. Dependendo do processo criativo também, porque às vezes o processo criativo ele vem de uma pauta muito estratégica, assim, que acaba não dando tanto espaço pra brincadeira. Mas eu vejo muito quando a gente vai criar um lançamento, criar um cenário, criar uma coisa. Sim, que acho que é o lado mais... Que é você se divertindo, cara. Eu me divertindo, né? Então, quando você fala isso, eu penso, tá bom, então quais foram esses momentos? E aí eu penso em alguns momentos, assim, as raves. Total. Eu dançando, né? Total, na balada, livre, solta, e é isso aí, e é só diversão. Então, Porque existiu a Mica, ela gente, ali. Não, é a Mica que, tipo, me acorda pra olhar a lua. A Mica é essa pessoa, saca? Que, tipo assim, se tem uma coisa, ela para tudo aqui em casa. E, tipo, eu tô mega concentrado trabalhando e ela grita e para tudo se eu... Pra ver o passarinho. Pra ver o passarinho, pra ver a lagarta. Uma vez ela me acordou de noite pra ver a lua. É essa pessoa que eu tô falando, assim. Então, é a Micaela da balada, é a Micaela que fazia as festas, porque depois, quando eu saí do mundo da moda, no burnout em 2016... Festa infantil, não festa balada. Festa infantil. A Mia tinha 2 anos e eu tava cansada. Não do mundo da moda, a parte lúdica, visual, divertida, mas desse lado pesado da moda. Eu tava muito cansada disso, aquilo não fazia mais sentido e eu queria ficar perto da Mia. E aí eu saí, troquei Chanel por festa infantil.
E por mais louco que isso seja, né? E engraçado porque na época eu tinha vergonha de falar isso. Eu abracei e eu era realmente boa. E as pessoas me perguntavam: e aí, o que você faz? Eu dava uma volta toda pra falar: eu sou decoradora de festa infantil. Porque como assim? Você trabalhava com a Sephora, com a E agora você faz Gucci, e agora você festinha. faz festinha infantil. Mas foi a festinha infantil que destravou esse meu outro lado, porque ali eu tava finalmente Colocando a mão na criando. massa criativamente. Exato. Total. E aí eu lembro que existia uma Micaela que, anteontem, você perguntou pro Theo quais eram as matérias preferidas dele, Uhum. e as minhas duas preferidas eram artes Uhum. e biologia, Ó. Que legal, velho. né? Legal. Era artes e biologia. E aí a Micaela artista A minha era português e história. começou a aparecer. Pois é, né? Começou a aparecer de novo. E eu acho que ela ainda tá mais escondida do que ela deveria. Também acho. Que é a Micaela de 70 anos. Conta pra galera da Micaela de 70 anos. Ela é maravilhosa, agora ela tem um nome. Qual que é o nome dela mesmo? Esqueci. Ela me disse que é Marta. Eu sabia que era Mara alguma coisa. Tava Ela me Margarete, disse que mas é não é Margarete. Marta. A Marta, que agora ela tem um nome, ela é uma... Agora tem o lado Micaela Bruxona Nanauê. Que existe pra caralho, né? Muito Que tem muito a mesmo. ver com a Micaela criativa. Que tem muito a ver, elas são bem, bem amigas, inclusive. A Marta eu conheci numa sessão com a Iesa. Então eu tava lá fazendo as minhas visualizações louconas de projeção, como que seria a Micaela daqui a uns anos e tudo mais. Eu vi a Marta pela primeira vez. E ela hoje é... Como chama o sua cara mentora. do Jung? O Philemon, É. Uhum. né? Ela é o meu. É. Então ela tá lá. Eu sou sua conselheira. Ela é minha conselheira, ela é minha mentora e eu converso bastante com ela. E é isso. E quando eu olho pra ela, cara, ela é muito maravilhosa. Ela é artista bruxona na essência, assim, na alma. Eu olho pra ela, ela tá sempre com... Ela tem cabelo curto, todo branco. O cabelo dela é curto? É Quão curto? curto, curtinho, assim, tipo... Joãozinho. Joãozinho. É. E ela tem um franjão, assim. É. E ela joga o franjão. Quem Tipo tá no Spotify não tá vendo, mas ela joga um franjão, assim, Tipo a bem Juguitel, grandão. assim. Tipo a Juguitel, mas não é batidinho, assim, é grandinho, assim, aqui legal. atrás. E ela tá sempre com uns caftans grandões, assim, e todos floridos, e meio indiana, com os colarzões coloridos, e ela anda descalça. E ela tem mais tatuagens do que eu tenho hoje, inclusive. Ela é bem tatuada, assim. E ela tá lá, cara. Ela tá lá na horta, no sítio, e cuidando da horta, e pintando, e rindo da sua cara. Isso é muito bom, baby. Isso é muito bom. E me fala uma coisa. Que agora eu acho que é bem uma conversa nossa. Que o pessoal vai ter acesso. A gente voltou da Bahia agora, né? E a gente voltou da Bahia e a gente tá no momento de... E assim, na Bahia foi umas férias, bem férias, né? De um jeito que a gente não tinha um tempo já, né? De não trabalhar. De desligar e ligar o Gente, eu não levei nem foda-se. computador. E eu levei, mas não abri nenhuma vez. Levei só por tipo, vai que, né? E não abri. Esqueceu o carregador. Não, e eu cheguei, botei no cofre do quarto. E lá ficou. E ficou. Só abri no dia de ir embora. Sim. Nossa, isso é simbólico, né? Muito. Isso é simbólico demais. E... até perdi o que eu ia falar. Não, e então, a gente voltou da Bahia. E a gente tá no momento do nosso negócio de construção muito intensa, né? Sim. A gente pegou e jogou uma bomba no negócio que a gente tinha 1 ano e meio atrás. Falou, foda-se, vamos começar do zero. Tudo de novo. A única coisa que a gente tinha era os aprendizados que a gente já tinha e a audiência, né? Foi o que restou. Todo o resto. A gente teve que começar do zero. Produto, narrativa, tudo. E como é que é... E aí eu queria conectar isso com a coisa do viver do digital e viver pro digital, que a gente fala sempre. E que acho que as pessoas, às vezes, não entendem tanto o quanto que é uma construção e o quanto que é um plantio mesmo. Mas eu não quero nem falar disso, não quero entrar num rolê palestrinho. Eu quero saber de Micaela.
como é que você se sente com relação aos seus próximos 12 meses ou até o final desse ano, vindo da Bahia e ficando de boa? E aí agora, no momento que a gente tá aqui, tipo, porra, gravando podcast pra caralho, já engatando no próximo lançamento, criando produto novo. É um dilema. É um dilema, não é um lugar que eu tô confortável 100%. Porque tem um lado meu que já entendeu que se eu não tenho espaço, e não é pouquinho, eu preciso de um espaço de horas diárias maior para eu realmente conseguir me nutrir e chegar na Marta, sabe? Que é o meu, aonde eu quero chegar, é naquele estado. E eu acho que aqui é um lugar em que a nossa idade conta. Porque você tem uma pressa maior do que a minha. Tenho. Muito maior. Eu, com 32 anos, eu tava no olho do furacão. Virando e noite. Foda-se, E entendeu? virando noite. Exato. E Mais aí, do que eu estaria disposto hoje, certamente. E outra, você tem hoje 4 filhos. Eu, com 32, não tinha nenhum. Então era Sua assim, vida era trabalho. tratorice louca e eu compensava na balada. Eu e o Thiago na balada. Total, era trampo, balada, trampo, balada, trampo, balada. Era isso, né? Então era essa loucurona forte. E hoje eu tô muito mais intencional na minha vida, porque eu sei onde eu quero chegar. A minha meta de vida é a Marta. É lá que eu quero chegar, é lá que eu vou chegar. Então, é doído pra mim. O que não era antes do tratorismo, hoje é doído. Quando eu falo, caralho, tem momentos que eu não tenho tanto tempo e que eu sei que esse ano é um ano de muito gás ainda, né? Os 2 primeiros anos da construção de um negócio são anos que você tem que dar muito gás. A gente está no nosso 2º ano. Então, ainda é um ano de muita ralação, e eu sei disso. Então, é um misto de ativar aquela Micaela de 32 anos, de foda-se, eu vou conquistar isso daqui, vamos no tratorismo, e é isso daí. E eu sei que eu vou. Mas tem um incômodo. Com limite. Com limite, né? Com limite e com um incômodo também. Porque eu vou fazer, porque eu sei que eu preciso fazer. E é um ano que a gente ainda vai colocar muita energia e tá tudo bem. E também tá tudo bem porque eu sei que tem um fim. Né? A gente tá construindo um negócio para não viver assim para sempre. E tem uma coisa que a gente conversou ontem, inclusive, que eu queria compartilhar com o pessoal aqui, que é, às vezes, a gente tem a impressão de que a gente chegou lá, na hora de parar, na hora de desacelerar, e não chegou. Né? Tipo assim, porra, fiz um lançamento de 100 mil, por exemplo, que é uma coisa que muita gente quer fazer. Fiz um lançamento de 100 mil, tá na hora de desacelerar, ficar de boa, curtir a vida e olhar mais pro lifestyle do que pro negócio. E às vezes 100 mil, eles não representam nada. Porque não foi criada uma base ainda para que aquilo seja replicável e tudo mais. Mas hoje a gente tem mais maturidade. E eu sinto que a gente desacelerou há 2 anos atrás, antes da hora. Era pra, talvez, se a gente tivesse metido mais 6 meses de punk rock na vida, há 2 anos e meio atrás, hoje a gente não tivesse. Né? Talvez não. Talvez sim, talvez não. Mas ainda assim, baby, apesar de eu saber que é um ano de muita ralação, e ok, eu tô disposta, eu vou fazer, ainda não é a vida que eu quero ter, não é, mas mesmo no tratorismo, e mesmo sabendo que é um ano de trabalho, e muito trabalho, tem um mínimo que eu não abro mão. Sim, total. Saca? Tem um mínimo que eu não abro mão. Eu acho que isso é muito importante falar pra galera, que isso pra mim é uma baita de uma lição, porque ela traz eu abrir mão de muita coisa, sabe? E eu paguei muito alto por ter aberto mão de quem eu sou, do meu casamento na época, da Mia na época, de uma porrada de coisa em prol do trabalho. Hoje eu já aprendi, então eu sei que eu vou tratorar, eu sei que eu vou colocar mais energia, eu não vou ter a vida Marta ainda, mas eu consigo colocar um limite, separar um espaço. Isso daqui é sagrado. Sim. Esse espacinho aqui, ele eu não vou abrir mão. Porque se eu abrir mão totalmente, aí ferrou. Eu preciso de um mínimo de nutrição, de um mínimo de espaço para mim. E é o espaço que eu vou treinar, que eu vou ler, que eu vou estudar, que eu vou meditar, o fim de semana com as crianças, o nosso tempo para poder ir viajar, para ficar à noite, para sair, sabe? Porque senão não vale a pena. Total.
Senão não vale a pena. Te amo. Te amo. Gostou da nossa conversa? Gostei. Vocês gostaram? Contem aqui pra gente se vocês gostaram. Fala se a gente tem que continuar esse trem aqui ou se foi, tipo, chato pra vocês. Coloca nos comentários. Obrigado, meu amor. Eu amo você. Gosto de conversar com você assim. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Te amo. Se inscrevam nessa birosca pra mais fofuras aleatórias e melodrama romântico e... A gente é muito meloso, né, muito baby? meloso. Nossa. E eu olhando pra você com cara de cachorrinho apaixonado. As pessoas costumam falar que eu que te olho desse jeito, muito apaixonada. É porque eu falo pra caralho. Aí eu fico falando, você fica me olhando. Aí agora, hoje eu tô te olhando. Te amo. Bonita. É Beijo, isso. meus amores. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.